Muitos dizem que a beleza da vida está no nascer, crescer, envelhecer e morrer. E de certa forma, tudo isso é até poético. E feliz aquele que vive muito. Na história, sabemos que o homem deveria nunca morrer, e sim ter a vida eterna desde sempre. Mas, com a entrada do pecado, o mundo mudou. Tudo isso mudou. A expectativa de vida, que era em média de 900 anos por pessoa, de repente baixou. Não foi de repente, mas com o passar do tempo, foi baixando os anos. Era para o homem viver eternamente. Porém, ele, quando pecou, passou a viver mais de 900 anos. E depois, o pecado, ao aumentar, as doenças foram surgindo, além da má alimentação, bebidas e vícios ilícitos, e foram fazendo o ser humano ir diminuindo a cada século a sua expectativa de vida por partes. Curiosidade é que até a estatura diminuiu, de 4 metros de altura para de 1,90 para 2 metros nos seres humanos mais altos, mas a média é de 1,60 a 1,70. Em casos raros, a gente vê pessoas de 2 metros. Isso a gente pode falar sobre em outro vídeo, talvez, sobre a estatura real dos seres humanos de Adão e Eva quando foram criados. Mas a gente sabe que a média de expectativa de vida hoje do ser humano é de 70 anos em média, e está caindo cada vez mais, como falei, pecado, doenças, má alimentação, vícios, etc. A pergunta que eu faço é, principalmente aos que creem no Big Bang, na evolução, etc. É só isso mesmo? Você vai viver em média de 70 anos e pronto? Por mais que demore, seja um bom tempo considerável ao ser humano pecador, isso tudo acaba. Para os amantes da vida, eu pergunto, vale a pena? E existe vida após a morte? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, agora. O canal Ficção do Mundo Real traz vídeos sobre os mistérios do universo e as coisas sobrenaturais ocorridas na existência, que parece ficção, mas é real. É a ficção no mundo real que realmente existe. Ajude-nos a alcançar mais pessoas para descobrirmos os mistérios da vida através da Bíblia, compartilhando esse vídeo para pessoas que precisam, marcando o gostei e se inscrevendo no canal. Dito isto, vamos começar. A vida é um ciclo de início e fim. Isso quando algo ruim não adianta a linha da vida, fazendo as pessoas não viverem a expectativa que é para viver em média atualmente. Mas será que adianta viver aqui, depois partir e deixar o restante dos amigos, famílias vivendo e você indo embora? Lembra do vídeo que fizemos sobre os mortos? Lá aprendemos na Bíblia que depois que morre, você não vê nada, você não sabe de nada e não ficará com seu espírito vagando. Apenas apagará a mente e dormirá profundamente. Deixarei o vídeo no card para você ver depois. Não vale a pena ficar apenas nisso, do nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas e então, o que fazer diante disso? Lembra que Cristo te ama? Neste vídeo existem alguns detalhes de tantos que demonstram o amor de Jesus por nós. Não faria sentido você só viver aqui em um mundo de sofrimento, por mais que muitos não sofram, a maioria sofre. E depois, tudo acabar. Por isso, da mesma forma que Cristo, ao morrer, ressuscitou, Ele também oferece o mesmo para ti. A primeira vez que eu ouvi falar da palavra ressurreição foi assistindo o anime Dragon Ball, na minha infância. E eu nunca imaginaria que milênios atrás, bem antes, esta palavra ressurreição já estava registrada na Santa Bíblia. Lá é dito que no dia final, após o fim da Era da Besta e do pecado contra os seres humanos, aqui no mundo haverão 2 ressurreições. Também é dito que alguns ressuscitarão 2 vezes. Entendemos que os que mataram a Cristo, conforme Apocalipse 1:7, eles ressuscitarão para ver Cristo voltando e em seguida serão destruídos para participarem da segunda ressurreição. Calma que a gente vai explicar direitinho sobre as 2 ressurreições. Vamos ler o verso Apocalipse 1:7, que diz o seguinte: Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Os que o transpassaram são os que mataram a Cristo. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. É isso mesmo, Cristo vai voltar. Você sabia disso? Muitos sabem, mas alguns ainda não sabem, ou outros desconfiam. Logo teremos detalhes sobre isso, sobre a volta de Cristo em outro vídeo.
e você vai ter a certeza de que sim, Cristo voltará. Estes que mataram a Cristo vão ver e vão morrer novamente para, em seguida, participarem da segunda ressurreição. Depois virá em seguida a primeira ressurreição, depois da destruição dos que os transpassaram e da volta de Cristo. Então vamos lá. Primeira ressurreição. A primeira ressurreição é registrada em 1 Tessalonicenses 4:16 e a gente pode finalizar também a continuação do texto e contexto no verso 17, que diz: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Isso é quando Jesus voltar. E os mortos em Cristo, aqueles que obedeceram, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui também é dito, como você percebeu, que os que estiverem vivos nem passarão pela morte. Aí confirma que nem todo mundo vai morrer, quebrando o mito de que a única certeza que se tem é a morte, sendo que nem disso temos certeza. Também o mito de que tem jeito para tudo, só não para a morte, é outro fracasso, pois acabamos de ver que tem jeito sim para a morte, pois Jesus ressuscitará os que se salvarem e lutarem até o fim na obediência a Deus contra o pecado. Então os salvos farão parte da primeira ressurreição. Antes de dizer detalhes desta ressurreição, existe também a segunda ressurreição, que é a dos perdidos, e, pelo que entendemos, dos que mataram a Cristo, novamente. A segunda ressurreição. Após 1000 anos, estes ressuscitarão para a batalha e sentença final do planeta. E os que não quiseram vencer o pecado ou negaram a Cristo quando ele tentava o salvar do pecado, serão parte dessa segunda ressurreição. Aliás, melhor falando, todos participarão da segunda ressurreição. E então será feita a sentença final, a morte eterna definitiva, conforme o destino escolhido por cada uma daquelas pessoas que ressuscitarão na segunda ressurreição. Veja mais detalhes da livre escolha de destino no vídeo no card. Detalhes sobre essa batalha final a gente vai ver em outro vídeo futuro. Agora, o que ocorre depois da primeira ressurreição, registrado em Apocalipse 20, verso 4, já que a segunda é para a morte eterna. Vemos que ao contrário da segunda ressurreição, que é para a morte eterna, a primeira é para a vida eterna. E nessa vez, e somente nessa vez, registrado em profecia, na Bíblia, é que diz e registra que iremos ao céu. E lá passaremos 1000 anos. Se 70 anos é muito tempo aqui, imagina viver 1000 anos. E o melhor, após este milênio, todos voltarão para a Terra e viverão a eternidade. Estes registros estão em Apocalipse 20, do 7 ao 14, e Apocalipse 21, que faremos detalhes mais sobre em outra oportunidade de outro vídeo. Detalhes sobre de como será a eternidade e também de como será a batalha final. Podem ser até 2 vídeos. É aí que vem a eternidade. A vida eterna aqui na Terra. E talvez você já tenha ouvido falar, mas não nestes detalhes de forma tão direta e clara assim. Em resumo, é a primeira ressurreição dos salvos, depois os salvos viverão 1000 anos no céu, em seguida voltarão à terra para viver eternamente. A segunda ressurreição, antes dos salvos descerem totalmente na terra, ressuscitarão os perdidos para a sentença final. E assim, os salvos viverão eternamente aqui na terra. Mas como assim, salvos, perdidos? Detalhes também veremos em próximos vídeos e responderemos nos comentários algumas dúvidas, curiosidades, perguntas que fizerem aí abaixo. Então, em resumo do vídeo, a resposta é: existe vida após a morte? Eis aí a vida após a morte. A resposta que você estava buscando nesse vídeo. Existe sim vida após a morte. Você só precisa continuar lutando contra os seus pecados, obedecer aos 10 mandamentos de Deus, amá-lo por amar e não por obrigação, e ser obediente, assim como um filho que ama o pai é obediente ao seu pai por amar o seu pai. Seja também humilde de coração. E quem crer nisso e praticar, ainda que morra, viverá. Jesus fala isso em João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Isso foi o que Jesus declarou. Ele é a ressurreição. Ele é a vida eterna. Ele vai te ressuscitar. Ainda que você morra, você viverá. E se você não morrer, você viverá eternamente, estando ao lado de Deus, se assim escolher o seu destino ao lado dele. Para uns, não existirá vida eterna.
após a morte, mas só a ressurreição de sentença, a segunda ressurreição. Para outros, não existirá vida após a morte, porque estes nunca passarão pela morte e irão direto para o milênio no céu, sem nunca morrer, e viverão eternamente. Por isso, não existe nada após a morte, porque eles nunca passarão pela morte. Para outros que estarão perdidos, só que nunca morreram, morrerão ao ver a glória de Cristo em sua volta. E por fim, a resposta deste vídeo, mais uma vez, para os que morreram e até para muitos que se arrependeram na última hora de coração, Jesus irá ressuscitar, estes na primeira ressurreição, para a vida eterna. Esta é a vida após a morte, que será para sempre e imortal. Mas como será a eternidade? Como falei, faremos depois um vídeo sobre. Se prepare para encontrar o seu ente querido que se foi, que partiu, pois é possível que ele ressuscite se tivesse preparado e se consagrado ou se arrependido na última hora. Responderemos qualquer dúvida aí embaixo nos comentários, como já citei. Se inscreva no canal e nos ajude a alcançar mais pessoas que precisam saber destas coisas incríveis. Seja grato a Deus pelas oportunidades de conhecimento e busque-o com vontade, com dedicação, e obedeça de verdade, por amor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.